Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Estou aqui mais uma vez para estar comentando com vocês a palavra de Deus. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, comente aí. Vamos estar falando do Senhor, vamos estar comentando do Senhor. E hoje vai ser Atos capítulo 20. Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e depois volta para a Ásia, no capítulo 20. Depois disto, depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si e os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Que houve um pequeno tumulto aqui, né? Excitado por Demétrio, no capítulo 19. Mas aqui, como já tinha passado essa confusão, as coisas se apaziguaram, e havendo andado por terras e aconselhando com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali, ele ficou 3 meses na Grécia, e sendo-lhe pelos judeus postos cilados, como se tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Então aqui no capítulo 20, dias dos pães ázimos era outra maneira de referir-se à Páscoa. E nesse capítulo 20 aqui, esse foi o emocionado discurso de despedida de Paulo aos anciãos. Em sua forma escrita, esta passagem se tornou uma palavra permanente de advertência e instrução a todas as igrejas gentias que Paulo havia estabelecido. Mileto era uma cidade portuária. Ele era uma cidade portuária. E ele também estava falando lá, né? Era uma cidade portuária que servia Éfeso, distante cerca de 48 quilômetros. Então, 48 mil metros. Naquela época era muito difícil chegar, né, gente? Hoje é mais rápido. Então, aqui, gente, ele depois que o povo apaziguou, né? Ele passou ali 3 meses sendo pelos judeus postos, e os judeus postos cilados, como se tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanhou Paulo até a Ásia o Sópatro de Bereia e dos Tessalonicenses de Tessalônica, Aristarco e Gaio de Derbe e Timóteo, e os da Ásia, Tíquico e Trófimo. Distante adiante, nos esperaram em Troade. Estes, indo adiante, nos esperavam em Troade. E depois dos pães ázimos, que é a mesma coisa tá falando aqui da Páscoa, né? No dia dos pães ázimos era uma outra maneira de referir-se à Páscoa. Então, depois do dia dos pães ázimos, eles navegaram de Filipo. Em 5 dias foram foram para Troade, onde estiveram ali em Troade, uma cidade de Troade, por 7 dias. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para o partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite, que ele foi falando. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomando-se de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E ele foi levantado como morto. O discurso de Paulo foi tão longo
que ele dormiu, ele estava sentado à porta, né? E dormiu e ele estava morto, ele caiu e morreu. Paulo, porém, descendo, inclinou sobre ele e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Como se diz, tem vida nele. E subindo e partindo pão e comendo, ainda falou largamente até o amanhecer. Paulo não cansava de falar mesmo, né, gente? Até amanhecer, Paulo falou. E assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subimos ao navio e navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim ordenara ele, indo por terra. Logo que se ajuntou conosco em Assos, e recebemos e fomos a Mitilene. E navegando ali, chegamos no dia seguinte, defronte de Quios. No outro, aportamos em Samos e ficamos em Trogílio. Chegamos no dia seguinte em Mileto, porque Paulo já tinha determinado passar adiante de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecoste. Paulo estava cumprindo a missão dele, mas ele fazia questão de estar lá no dia de Pentecoste. Este foi, e aqui no verso 17 de Atos, capítulo 20, aqui, gente, esse foi um emocionado discurso de Éfeso, o discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. Esse foi emocionado discurso de despedida aos anciãos de Éfeso. Em sua forma escrita, esta passagem se tornou uma palavra permanente de advertência e instrução a todas as igrejas gentias que Paulo havia estabelecido. Mileto era uma cidade portuária que servia a Éfeso, distante cerca de 48 quilômetros, que eu falei com vocês, né? Já tinha falado. E aqui no verso 25 também, dentro do discurso de Paulo, e agora, na verdade, sei que todos vós, agora, na verdade, sei que todos vós, porque passei pregando o reino de Deus e não vereis mais meu rosto. Ele falou assim, nunca mais eu vou voltar em Éfeso. Ele falou, já estou pregando aqui, né? Um verso, e ele falou assim, no verso 25, ele falou, o reino de Deus. Paulo normalmente não usa essa fraseologia em sua epístola, entretanto, a compreensão do seu significado mostra que ela é conceitualmente sinônima ao pregando o evangelho, a cruz ou a vida no Espírito Santo. E aqui no 27, né, no verso 27 e 20, capítulo 20, verso 27, porque nunca deixei de vos anunciar todos os conselhos de Deus. Ele estava aqui despedindo da cidade de Éfeso e falou, nunca vos deixeis de anunciar o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus refere-se a um quadro mais abrangente do plano de Deus, enganar ou diminuir a plenitude da experiência do ministério do corpo de Cristo começa normalmente quando homens e mulheres pregam apenas a parte de conselho, né? E aqui no verso 28, ele falou assim, olhai, pois, por vós mesmo e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Jesus Cristo resgatou a igreja dele em Éfeso com o seu próprio sangue. Ele também nos resgatou na nossa cidade com o seu próprio sangue. Glória a Deus. Esse versículo é cheio de lições sobre liderança da igreja. Olhai, pois, por vós significa, preste muita atenção. Os líderes devem
em primeiro lugar, guardar a si próprio antes de poder supervisionar uma igreja adequadamente. Os líderes da igreja não se fazem por si próprios. Eles são nomeados pelo Espírito Santo de Deus. Bispo vem do mesmo radical grego de cobrir com sombra, conforme Lucas 1,35. Um bispo é alguém que guarda e protege o rebanho. A igreja pertence a Deus. Ele a possui porque ele a comprou com o sangue de Jesus Cristo. O que Deus faz através dos líderes da igreja não pertencem a eles. Em contrapartida, Paulo adverte-nos contra os falsos profetas. E aqui, gente, no 29 até o 31, né, quando ele fala assim, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de aconselhar com vocês, com lágrimas, a cada um de vós. E ninguém cobiceis a prata, nem o ouro e nem a veste. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar, ajudar os enfermos e recordar as palavras do Senhor. Jesus disse, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. É melhor dar do que receber. E havendo dito isso, pôs de joelho e orou por todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e eles lançaram-se no pescoço de Paulo, e chorando, né? E beijavam Paulo, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que eles não veriam mais o rosto dele, e acompanharam ele até o navio. Aqui Paulo se despediu do povo de Éfeso, porque ele falou que ficou ali durante 3 anos ensinando a palavra, aconselhando, mas agora que ele não ia voltar mais, né? E aqui a palavra foi pregada, a palavra da sua graça sempre estabelece e libera a nossa herança espiritual. Santificado é mais bem traduzido, porque estão sendo santificados, enfatizando o processo não concluído. Esta é a visão de Paulo a respeito do dinheiro e do ministério. O dinheiro não era a sua motivação. Ele sustentava seu ministério fazendo tendas. A profissão de Paulo, ele fazia tendas. Ele sustentava o seu ministério fazendo tendas. E causando desse modo um fardo financeiro pequeno nas igrejas em que ministrava. E ele falava, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Refere-se tanto ao nosso tempo quanto ao nosso dinheiro, para trabalharmos assim, auxiliarmos os enfermos, os primeiros receptores nessa doação, os menos afortunados. Esse ditado de Jesus não está registrado nos evangelhos. Aí este é o capítulo 20, porque ele falava que ele não dava despesas para a igreja altas, porque ele comia do seu próprio sustento, mas a igreja o ajudava como podia. E assim nós devemos fazer na casa do Senhor, ajudar, abençoar, melhor dar do que receber. Foi o que nós aprendemos no capítulo 20. Melhor dar do que receber.
Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu sou a evangelista Patrícia.